Olá, boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa às sextas-feiras. Temos o Dr. Frangules, que faz análise de alguns assuntos da semana. Hoje teremos dois, mais o assunto prévio. Boa noite, Dr. Frangules. O que é que temos como assunto prévio de hoje? Muito boa noite. Cumprimentar os telespectadores da sexta-feira da STV Notícias e dizer que temos como ponto prévio a notícia também do dia, se não do mês, que é este encontro, esta visita que o presidente Inhosse teria feito, portanto, ao presidente da RENAM na Serra de Gorongosa. E as perguntas que são feitas, fora de perguntas, as afirmações também muito otimistas e muito prenunciadoras de muito boa coisa que se vai seguir, não são, digamos, pacíficas, não é? Há divergências, não restam dúvidas, e há ceticismo por parte de alguns, pessimismo por parte de outros e otimismo por parte de alguns apaniguados também, mas eu pertenço aos céticos, que é mais ou menos uma forma de suspender, digamos que, o raciocínio. Aquilo que os gregos chamaram de epoquê ou epoché, conforme quiser ler. Para mim, é assim. O que conta, ou o que vai contar, é exatamente o resultado. Porque a história recente nos deu, tanto, muitos factos negativos relativamente a esta situação que não permite à consciência afirmar nem negar nada. Portanto, só pode suspender o raciocínio. Pode até servir este encontro, não é, de marketing político, não é, para a fotografia, com sorrisos para as câmaras, não é, de modo a aliviar não só a tensão nacional, que ainda paira. Nós sabemos que ainda há uma, digamos, suspeita por parte de alguns círculos, por exemplo, económicos, né? Não podem investir no máximo, porque a qualquer altura pode eclodir. Aliás, a própria trégua, quem a deu disse que era definitiva, mas não significava o fim do conflito ou o fim da guerra. Ora, isto é para os que têm que enterrar o seu dinheiro, não é muito boa informação, até porque noutros países, não é, a bolsa, não é, cai e o mundo dos negócios também cai, não é, porque essa afirmação é uma afirmação forte, não é, e sobretudo para o mundo económico. Mas, exatamente, mas o Presidente da República está a mostrar que, de facto, está a empenhar-se para que esta paz efetiva volte ao país. Esteve, então, com o pai do líder da RENAMO, Afonso Djakama. Como é que olha para esta situação? Por que este ceticismo por parte do Dr. Frangules? Eu olho isto tudo com certo ceticismo, porque na altura eu, inclusivamente, teria, digamos, apreciado os mesmos factos.
E relativamente à tentativa de assassinar o pai, eu, por exemplo, perguntava, mas qual era a razão? O que é que tinha a ver uma coisa com outra? Não é? Nós estávamos perante o direito civil em que, não estando o pai, o filho, o pai, se for ele a administrar os bens do desaparecido, pode responder muito bem pelas dívidas e por aí fora. No caso de morte também, se aceitar a herança, também pode responder pelos débitos que essa herança tiver e por aí fora. Mas no caso do crime, crime político, crime como é crime mesmo, não há, digamos que, uma herança. Morreu o indivíduo, morreu a responsabilidade criminal daquele indivíduo. O que gerou aquele indivíduo não tem nada. Isto só, eu dizia até nessa altura, que só acontecia nos regimes, né, totalitários, fascistas, ditatoriais, né? Por exemplo, a PIDE, os próprios libertadores sabem muito bem do que estou a falar. Quando eles fugiram para a Tanzânia, os pais ficaram presos, né? Do estilo, tinham que regressar para poderem libertar os pais, quer dizer, para virem resgatar os pais. E digamos, a perseguição do pai do Gakama podia até, se calhar, não para assassiná-lo, talvez para pressionar, que nessa altura temos que nos lembrar que o presidente da RENAMO estava já nas matas e que podia ser para pressioná-lo, para descer da serra, para sair do esconderijo, né? Mas vejamos que eu olho com ceticismo isto, porque eu penso que aquela ação deliberada acontece numa altura que o atual presidente, né, existia e já era presidente. E voltando um bocado atrás, é preciso que se diga, voltando um bocado atrás, o presidente Nyusi, quando ministro da Defesa, não é, foi até Santo Gira, depois de assaltarem Santo Gira, e até emitiu determinados raciocínios, né? Eu lembro-me, por exemplo, falava de quem mexe a sarna tem que se coçar, saber coçar-se, ou quem mexe o esterco deve aguentar com cheiro, uma coisa parecida com esta, né? E mais qualificou aquele sítio como o núcleo dos terroristas. Era ele, que hoje é o presidente. E nós assistimos, logo depois da tomada de posse, acredito até que foi o primeiro no mês de setembro, né? Ele até estava fora, não me lembro se Estados Unidos. A verdade é que o presidente da RENAMO foi alvo de uma tentativa de liquidação, de assassinato, e seguiu-se mais uma tentativa, portanto, foram duas tentativas, né? E isso tudo no tempo em que ele era presidente. Depois disso, ainda mais, em outubro, creio que em outubro, nós assistimos àquela, primeiro, a detenção das suas forças de segurança e a humilhação a que foi sujeito. E eu lembro que até os mediadores nacionais nessa altura, quer dizer, não gostaram, estava para viajar, suspenderam a viagem, tiveram que voltar para negociar. Aquilo foi uma cena, chamemos assim, uma cena não só triste, mas uma cena vergonhosa. Mas o Dr. Frangulos não acredita numa nova fase, numa nova era em que os dois podem chegar a um entendimento para que esta paz volte ao país? Não, eu tenho estado a refletir sobre isto, porque, sobretudo em política,
nada acontece por acaso. Portanto, não pode ser de repente uma benevolência, uma mudança do coração do mesmo indivíduo que esteve em frente. Era comandante em chefe, diferentemente quando era ministro da Defesa. Isto acontece, o presidente Inús era comandante em chefe e até nem se pronunciou. E houve muitos outros casos em que ele não se pronunciou. Eu estou-me a lembrar que logo a seguir, durante o conflito, houve perseguição política, não é? Matança, destruição, né? de instalações de partido Renamo, e a seguir até já qualquer outro partido da oposição estava sendo tratado da mesma maneira. E o presidente nunca se pronunciou. E mais do que ninguém, ele é que devia se pronunciar, porque aquilo tratava-se de uma continuação, não digo consequência, continuação do conflito. Quer dizer, o conflito não só se dirigia àquelas pessoas que estavam a cruzar tiros com as forças de defesa, mas até com os políticos que representam aquelas pessoas que estavam lá a cruzar tiros com os de defesa. Quer dizer, a ala política também começou a ser aniquilada. Ainda não se fez o balanço. Quantas pessoas, quem são as pessoas que friamente foram raptadas e assassinadas e tudo. Mas coisas que em democracia, não é, são muito graves. Coisas que em política de Estado são muito graves. Ora, o que é que acontece? Aqui é preciso dizer uma coisa. Eu coloquei 3 tipos de pensadores, não é? Otimistas, não é? Pessimistas e céticos. São 3 linhas que até em filosofia existiram, os céticos existiram. Mas nós temos 4 meses, portanto, a Presidência da República disse que até dezembro haverá um consenso sobre esta questão da paz. Acha que este tempo é suficiente para que todas as exigências, tanto da Renamo como do Governo, serão acomodadas para que os moçambicanos, de facto, vivam na paz? A paz, né, não pode ser tida como o simples calar das armas. A paz tem que ser tida como a remoção das condições objetivas, né, e até inatingíveis, né, intangíveis até do que inatingíveis, intangíveis, dessa mesma guerra que acaba de acabar. Ora, assinar um acordo apenas dizer que vamos calar as armas sem remover, né, essas mesmas condições é simplesmente adiar um problema. Aliás, nós estamos a ver de onde é que vem este conflito. Mas o que este conflito não vem nem do tempo do presidente Guebuza, muito menos do tempo do presidente Inús, vem de lá de trás. Ora, exatamente porque não foram removidos, né, todos aqueles elementos que propiciaram a guerra, nós continuaremos com isto. O que quero dizer com isto? Eu estou a pensar e a querer pensar melhor, olhando para aquilo que foi, digamos que acordado e veio em termos de referência no início daquelas equipes, sei que a Ana Maria está lembrada, não é? Primeiro aquelas equipes que trabalharam na Joaquim Chissano, e não produziram nada, foram equipes pura e simplesmente estéreis, não é? E depois chegamos à altura das equipes internacionais, não é? Portanto, com, digamos, integração de mediadores internacionais, também escambou no descalabro. Muito se falava que quem tem que resolver os problemas dos moçambicanos são os próprios moçambicanos. Não, mas espera aqui.
São os moçambicanos, sim senhora, mesmo quando há mediação, quem resolve são os moçambicanos. Os mediadores não vêm impingir nada aos moçambicanos. É preciso ver que também havia timings, havia, portanto, temas, né? havia portanto, digamos, situações que deviam ser abordados e acordados. Eu lembro até chegou a haver um comunicado que só durou umas poucas horas. O chefe da delegação por parte do governo foi obrigado a desmentir, a dar o dito por não dito em menos de 24 horas. Ora bem, eu quero dar, por exemplo, um dos temas que se discutiam. Discutia-se a questão das autarquias provinciais. Não é? Dos governos provinciais, em termos provisórios. Discutia-se a questão da alteração de algumas partes da Constituição para poder acomodar as outras decisões ou as outras propostas. O pacote eleitoral também se falava e já naquela altura se dizia que o tempo estava a correr célere, estava a se esfumar. Agora estamos a falar de 2017, estamos a falar de uma página que só vem no fim de 2017. E logo a seguir vamos entrar no processo das eleições autárquicas. Depois das autárquicas, vamos gerir o conflito das eleições autárquicas, porque não há de ser um processo isento de todos aqueles problemas que existiram nas eleições gerais de 2014. Não precisam perguntar, que eu já vou dizer porquê. Porque nós vamos entrar nas eleições de 2018, das eleições autárquicas, com os mesmos autores dos problemas bem pregados, né, de pedra e cal, nos seus sítios. Estou a falar do STAI, estou a falar da Comissão das Eleições, tanto nacional como as suas réplicas provinciais até distritais, estão lá. Os mesmos indivíduos responsáveis por todos aqueles fenómenos que se reduzem a um nome fraude, não é? Porque não quiseram provar a transparência, ao contrário, portanto, nem puderam mostrar a prova física, né, dos resultados que diziam existir em justificação informática, não puderam mostrar a prova física, que são os editais, pura e simplesmente foram destruídos. E, logo, a tese de que houve fraude é uma tese, digamos que inelutável, incontornável, porque eles não tiveram um outro comportamento, senão um comportamento que corroborasse com isso. E são as mesmas pessoas que hão de estar neste processo de 2018. Ora, vamos lá concluir só dizendo isto. Pode ser até que o presidente da Renamo esteja cansado, porque também ele não tem os 25 anos que tinha quando entrou para a Renamo, né? Mas a Renamo não é o Afonso Gacama. É claro que há pessoas que acreditam até, por isso até mantém a tese de eliminação física, porque acreditam que eliminando o Afonso Gacama, então acabou a Renamo, acabou, digamos, os seus ideais e tudo mais. Como se esquecessem de quando foi morto o presidente da Frelimo, em 1969. A Frelimo não desapareceu, continuou até, inclusivamente, chegar a bom porto, que é trazer a independência nacional. Mas o Dr. Frangolos diz que está cético quanto a esta negociação entre o Presidente da República e o líder da Renamo para uma paz efetiva. Na sua ótica, o que é que deve acontecer para que os moçambicanos possam usufruir a paz? O presidente Chissano, muitos criticavam o presidente Chissano porque acarinhava, como muitos diziam, ao líder da Renamo, Afonso Gacama.
e creio eu que às vezes é preciso engolir-se alguns sapos para que se possam alcançar alguns objetivos. Neste momento, o Presidente da República está a mostrar disponibilidade para conversar com o líder da Renamo, para chegarem a um consenso. Pode-se pensar que isto é um avanço para que se chegue a esta paz. Tem que se começar por algum lado. Portanto, o presidente Chissano teve o seu mérito e o seu demérito, e o demérito até porque teve muita influência em tudo isto que está a acontecer. Os ditos sapos que ele engoliu, e eu chamo isto uma gestão, né? Ele fez uma gestão do conflito, digamos, do jeito que ele tem jeito. Passa aqui a repetição. Mas ele engoliu estes sapos até sem muita dificuldade, porque ele é que os criou, ele é que os produziu, né? Nós sabemos que há uma série de acordos que até não vieram à luz do dia, né? Será como é que eles chamam, capítulos ou cadernos, tanto da parte do Acordo de Roma, que nós não tivemos acesso, que, entretanto, o presidente Chissano deu volta a isso, para além de outras situações que tinham sido acordadas que, pura e simplesmente, não se implementaram. Então, e isto aqui foi, digamos que, condições para que voltasse a eclodir a guerra. O que acontecia é que, quando o presidente da Renamo pedisse o encontro, ele era pronto, recebia e depois lá sabia gerir, né? Porque ele tinha consciência de que lhe pertencia essa gestão. A reclamação do presidente da Renamo, ele percebia melhor porque ele tinha participado no inadimplemento, digamos, dos acordos que tinham firmado secretamente ou lá o que seja. Então, ele via-se numa obrigação moral de fazer essa gestão até ele sair e fê-lo. Mas quando ele foi sucedido, o outro parece que, embora tenha sido negociador, não quis perceber muito bem e eclodiu o conflito. Mas o que acontece é que a forma como este processo está sendo levado, e eu até venho desde lá de 2013 para aqui, né? Nada indica que vai se remover todos aqueles problemas que são a condição da existência do conflito ou de conflitos. Mas só para ultrapassarmos este assunto prévio que acabou, portanto, demorando um bocadinho, o que é necessário que aconteça para que os dois possam se entender? Aqui o problema até não é para os dois se entenderem. Veja só uma coisa. Mesmo que levem a bom porto estas conversações, né? E chegue a satisfazer todas ou em parte substancial das exigências do presidente da Renamo, não fica o problema resolvido. Sabe por quê? Porque nós temos que tomar em linha de conta, número um, o Estado tem 3 elementos definidores: o povo, o poder político e o território. Ora, o povo é ele, né, o guardião da soberania popular, que, entretanto, ele, digamos, aliena esta soberania a um grupo ou grupos de pessoas, ok? Ora, o que acontece? Acontece que, teoricamente, os dois, por mais que representem a maioria do povo, não representam todo o povo. Este é o primeiro aspecto que eles têm que ter em linha de conta.
E ainda mais, eles têm que ir para o fundamento deste Estado. Este Estado moçambicano, pela Constituição, afirma-se como um Estado democrático. Sabe que o Estado democrático opõe-se aos Estados anteriores, que é o Estado fascista, os Estados ditatoriais do século XX, não é? Os socialismos fracassados, sobretudo na América Latina, que eram, portanto, consequências do Estado comunista, e adotou-se, né, na Europa também, adotou-se esses Estados fascistas e tudo mais, adotou-se o Estado democrático como o Estado ideal para, tanto, a convivência, digamos, das sociedades. E a base do Estado democrático, não é a participação. Democracia quer dizer o Estado do povo. Entra na questão de que todas as forças políticas deveriam ser incluídas neste processo de diálogo. Mas esta é a essência. A democracia é aquela que respeita a participação de todos e, sobretudo, as minorias. Se esse Estado não respeita as minorias, não é nenhum Estado democrático, porque a essência da democracia é a participação. Nos tempos clássicos da Grécia, a participação era direta. Da participação direta, passamos para a participação representativa, que é esta, através dos partidos, etc, etc. E até há grupos, né, que não fazem parte de nenhum partido, né, mas que têm determinadas organizações que os representam. Ora, o que acontece é que um Estado, para ser verdadeiramente democrático, tem que ser inclusivo. Aliás, se for a ler, não é, o contrato social que o presidente Nyusi fez no dia 15 de janeiro de 2015, está lá, escarapachado, dito por ele, lido por ele, em frente de todo o povo moçambicano. Mas, na prática, não é o que está a acontecer. Tudo que vier a sair somente destes dois líderes não pode ser considerado transparente, nem sequer democrático, porque pecou exatamente no essencial. O essencial é a participação, nem que seja representativa. Veja que nem no mínimo, não é, os partidos todos que estão na Assembleia. Falta um, não é? E aquele partido que falta representa uns tantos milhares de eleitores para poder ter os 17 lugares na Assembleia. Mas, mesmo incluindo o MDM, não pode dizer que os três representam a todo o povo moçambicano. Isto tem que ser tomado em linha de conta. Então, os conflitos surgem. Senão não tinhas a guerra do enclave de Cabinda em Angola. É um grupo muito minoritário, muito pequeno. E até agora ainda não se dissipou a guerra do enclave de Cabinda. A FLEC ainda continua vivinha da Silva. Então, para dizer o quê? Se sair um governo ou sair qualquer que seja o acordo só desses dois, esse acordo está longe de ser um acordo para cimentar uma democracia em Moçambique. E há uma apetência, mas é preciso referir isto. Os dois partidos são partidos de armas. Isto é uma definição mesmo. Partidos de armas. Aqueles partidos libertadores e os que lutaram contra os libertadores logo a seguir, são todos partidos de armas. Mas significa que, teoricamente, se passa a Renamo a ser o partido maioritário em Moçambique, a mim não me convence que não vai fazer o mesmo ou pior que o partido que atualmente está no poder. Porque, ao fim e ao cabo, as manifestações estão a ser as mesmas. Uma das pessoas que está a recusar a inclusão até não é a Frelimo, não é o presidente Nyusi. Pelo contrário, essa recusa do lado da Renamo tem um aplauso do lado da Frelimo. Ainda bem.
mas recusando a participação de outras forças políticas de Moçambique, primeira coisa, está a entrar em grande contradição com o facto de dizer-se democrata. E isto tem que... estas minhas afirmações, eu acredito que alguém há de sentar para analisá-las melhor, mas a verdade é uma. Peca exatamente por também fazer a mesma filosofia do partido que está no poder. Porque senão seria o primeiro a defender nas conversações que tem tido essas conversações, a defender a inclusão dos outros partidos, mas pelo contrário, e pior porque este outro partido pequeno saiu até de uma cisão, de uma desinteligência, de um conflito, até quase que pessoal com ele. Então a situação é bem pior. Mas em democracia nós não podemos, não é, levar conosco desaforos para casa. Os desaforos têm que acabar na estrada, na rua, no mato, ou lá o que quer que seja. Então, nós temos que pensar o país, o Estado. Não podemos pensar só no nosso nariz, no nosso umbigo. E o que está a fazer tanto a Frelimo como a Renamo, tanto o presidente Inúcio como o presidente Gakama, estão a olhar só para si, para os seus partidos e para os seus interesses partidários, esquecendo-se que eles estão a representar o povo, são partidos maioritários, portanto, a maioria do povo moçambicano, mas que, sendo democracia, genuinamente, na sua essência, uma democracia inclusiva, participativa, eles estão a pecar por excluir os grupos pequenos. Representados na Assembleia ou não, estão a pecar. E por isso mesmo, o que está a sair não vai ser transparente. Porque qual é o medo que eles têm de discutir o que estão a discutir na presença de mais alguém que não seja da Frelimo ou da Renamo? Não estão a discutir boa coisa. Porque quem não deve, não teme. O que é que eles temem? Para não aceitarem a participação de outros grupos políticos de pressão, representam outras, digamos, fações sociais e até do próprio partido que estão juntos na Assembleia da República. De que é que têm medo? E esse medo que têm é porque estão a aprontar, na linguagem corriqueira hoje. E por causa disso mesmo, amanhã podem voltar a eclodir conflitos e ninguém me pode vir desmentir. Ora, se não acontecer, porque vão fazer tudo de feição, como, quer dizer, se estivessem lá representadas todas as vontades, olha, eu até posso morrer, mas não desiludido, nem frustrado, mas contente. Exato, exatamente, Dr. Frangulos. Vamos passar para um outro tema. Uma notícia de última hora dá conta que 7 indivíduos foram abatidos e a polícia confirmou então que abateu estes indivíduos que se presume que iam assaltar um talho na Matola. Um dos assaltantes, portanto, eram 8 e um dos assaltantes fugiu. Como é que olha para esta situação, como é que olha para esta atuação da polícia, que recebeu uma denúncia, ou que estava a investigar, estava atrás do grupo, teve a informação que este grupo iria fazer um assalto a um talho, de repente 7 morrem e um escapa? Bom, se o que me disse é verdade, é um facto. É um facto e a polícia já confirmou que abateu porque presumia, não é? Não sei se tinham a prova, mesmo que tivessem a prova, não é? O ato da polícia, que é uma execução sumária, assassinato com toda a frieza, requinte de malvadez e frieza, cometem crime. E eles, de certeza, que são apenas comissários. E os comitentes devem ser conhecidos também. Porque isto está contra todas as regras
de uma convivência, digamos, civilizada. Se eles iam cometer o crime, olha, é assim. Eu vou dizer aqui uma coisa que algumas pessoas, aliás, estava com uma pessoa há uns dias a explicar, via coçar a cabeça, a orelha. É que o direito é da liberdade. O direito não é nenhum conjunto de normas técnicas. Você quer fabricar cerveja, tem que fazer isto, isto e isto, com o risco de não sair cerveja, sair outra coisa. Queres água, mistura as moléculas de hidrogênio com oxigênio nestas proporções para sair água. O direito já não. Se for a ver, as pessoas que cometem crime não agem contra o direito criminal especial. Pelo contrário, eles vão à cadeia por agir segundo o direito criminal especial. Quer dizer, por agirem conforme, as fórmulas que estão no direito criminal especial, eles cometem crime e vão presos. O que é que diz a fórmula? Quem matar voluntariamente outrem, será condenado a uma pena de tantos anos. Portanto, quem não matar não será criminoso, não será condenado. Mas quem matar, quem se comportar conforme está escrito, quem matar outra pessoa, quem subtrair fraudulentamente coisa alheia, será condenado conforme os valores dessa coisa. Portanto, comportou-se conforme a fórmula no direito criminal especial diz. Ora, o que acontece? Acontece que se eu sou polícia, sei que ele vai cometer isto, o que eu devo fazer, primeiro, é não deixar ele cometer. Começa pela prevenção. Prevenção, quando se comete um crime, é porque a prevenção geral falhou. Nessa altura, eu procuro neutralizar. Neutralizar não é matar estes indivíduos para poderem responder e exemplarmente serem punidos. Para quê? Para que se atinjam os fins de prevenção geral e os fins especiais da pena. Os fins especiais da pena têm por fim o ressarcimento, eventualmente, e até o próprio pagar a culpa, expiar a culpa. Mas também tem o de prevenção geral que se atinge como que por consequência, não é? Por tabela, porque se a pena é de 16 a 20 e aqueles indivíduos são condenados de 16 a 20 e cumpram, essa é outra parte, mas é tudo Estado, vai para a parte da execução das penas, tem que garantir que sejam cumpridos, não acontecer aquilo que aconteceu agora na Beira, logo 10 foram embora, né? Se eles vão cumprir 10 anos e eu saber, meu vizinho já está a 8, não volta, 10, até eu, morrer os meus filhos, saberem que meu pai tinha um amigo que só agora que está a sair, ou morreu lá na cadeia porque tinha sido condenado a 20 ou a 24 anos. As pessoas vão começar a ter medo. A gente costuma dizer na gíria que saem da bicha. Ora, é o que deve ser, é o dever ser, é a injunção do nosso direito. E o nosso direito, as nossas leis, não podem violarem as leis e até tratados, e convenções internacionais. Tá bem? Agido desta forma, o que é que a polícia quererá transmitir? Em primeiro lugar, aos criminosos e aos moçambicanos. Bom, na sua percepção, a polícia até pode estar a pensar que está a transmitir uma imagem positiva e principalmente para os criminosos que ainda quiserem fazer a mesma coisa. E também para, digamos, as prejudicadas diretas por aqueles indivíduos. Eventualmente alguém já foi roubado, já foi assassinado, deve estar a aplaudir, nesta altura, o terem sido
executadas aquelas pessoas. Mas a mensagem que está a transmitir-me a mim é uma mensagem de incapacidade da polícia de cumprir com o seu dever ser. Portanto, a polícia, não há em nenhum sítio, né, da lei que cria a polícia, dos regulamentos, em nenhum sítio está lá que o criminoso deve ser executado sumariamente. A execução sumária é crime. Todo indivíduo tem direito a ser julgado e condenado. Está na Constituição. E todo indivíduo goza da presunção de inocência. Não é? Nula pena sine crime prévia. Portanto, não há crime, não há pena sem um crime prévio que tenha cometido antes. Mas para a gente dizer que fulano cometeu o crime, nós temos um processo. Nem que seja um processo sumário. Os dois termos que não se confundam. E são comuns aqui, execução sumária e um processo sumário. A execução sumária é crime. O processo sumário é um processo que corresponde a uma categoria de crime, aqueles crimes de pequeno calibre. Portanto, julga-se em menos de 48 horas, etc, etc. Não tem muito formalismo, porque o crime é de pequena monta, etc, etc. Mas, mesmo quando se trata de um roubo, um furto de pequena monta, esse indivíduo tem direito a ser julgado, tem direito à defesa, a ser tratado como pessoa humana, não pode nunca ser executado. Hoje até o animal, já há crimes contra os animais e nós vamos chegar lá. Aliás, tem proteção do rinoceronte. O que acontece quando você abate só para tirar o corno? Algumas vezes nem abate com motosserra, lá removem o corno do rinoceronte. A pessoa não comete crime, não é julgada e condenada, e quanto mais uma pessoa. Mas o Dr. Frangules falou há pouco sobre esta incapacidade da polícia em lidar com estas situações. Está a falar de que tipo de incapacidade? Incapacidade de inteligência ou incapacidade de meios para poder neutralizar estes indivíduos ou estes criminosos, para poder levá-los à barra da justiça? De inteligência, de meios. Foram de carro, não foram a pé, não foram de chapa com armas para ir arregar aqueles indivíduos. Em primeiro lugar, é uma incapacidade mesmo de meios humanos. Quer dizer, não só como agentes, mas também desta capacidade intelectual. Porque a violência começa quando a inteligência termina. O Brutus, quando ouvir dizer bruto, veio de um Brutus que existiu lá nos tempos dos gladiadores. O gajo não tinha, o tipo não tinha inteligência, era músculo, resolvia tudo a murros. Então, e eu já disse isto N vezes, que quando a nossa inteligência termina, mesmo lá em casa, começa a violência doméstica. Levantar a voz, as discussões, estão a discutir questões, marido e mulher, os vizinhos todos, senão o quarteirão todo, ouvir o que é que está a acontecer, até dizer de lá de longe, olha, esse é o Frangules e a esposa que estão a discutir. A inteligência aí terminou. Felizmente, olha, a minha ainda não terminou, mesmo lá em casa. Isso estou a falar com toda a franqueza, ainda não terminou. Daí que, mesmo enquanto fui, algumas vezes os advogados tentaram aconselhar os seus constituintes a dizer que foram violentadas por mim, e eu sempre lhes disse, olha, podem descansar, que eles não vão sustentar essa tese. Porque eu nunca precisei de utilizar a violência para poder investigar. Tenho N exemplos. Aliás, muita gente me questiona por que eu não escrevo. E devo lhe dizer mais, eu fiz a minha carreira de polícia
usando armas, mas poucas foram as vezes que eu tive só de percutir a arma, dizer mãos ao ar. Mas... Para dizer que, mesmo quando a gente vai fazer uma busca, a gente faz um plano para ser o menos perigoso possível, até para a pessoa que vai fazer a captura. Isso não está a acontecer agora? De certeza não está a acontecer. Nem estão preocupados em que isso aconteça. Uma última questão com relação a este assunto. Acha que este tipo de operação poderá voltar a acontecer? Não é o primeiro. Atrás desta já houve outras, em que eu mesmo, como comentador televisivo, já fiz quando estava na TIM, nessa altura a Ana Maria até estava lá, e inclusivamente valeu-me ameaças. Mas eu disse aquilo que tinha dito o porta-voz. Nós temos uma força que está preparada para fazer isso. Quando eu disse não, na altura o porta-voz, já não me lembro quem era, e eu dizia não, está aí uma declaração de que a polícia tem esquadrões da morte. Eu disse nessa altura. E o que está a acontecer? Nós já vimos o caso do Coutinho, em Marraquém, nós já vimos os casos da Circular, e já antes da existência da Circular, já outras pessoas foram baleadas e atiradas na estrada, nas matas da Moamba. O Coutinho não foi o primeiro. E este, mesmo na Matola, não é o primeiro caso. Eu lembro-me de um caso que foi mesmo nas bombas ali do Júlio Rito, na Matola Rio. Quer dizer, isto aqui está a ser prática recorrente já de há muito tempo. Eu vou cortar então o Dr. Frangulos. Nós estamos agora a ver as imagens deste baleamento a estes 7 indivíduos, um dos quais conseguiu escapulir-se, e segundo a polícia, estes indivíduos preparavam-se para assaltar, portanto, um talho na Matola, na Matola, Estrada Nacional número 4. Portanto, a polícia conseguiu neutralizar, segundo o porta-voz da PRM, e abateu 7 dos 8 indivíduos. Dr. Frangulos dizia... Bom, até porque eu vou extrapolar e dizer o seguinte. Há pouco tempo correram informações até dadas pela própria polícia, que neutralizaram aí 8 indivíduos. Estes eram 8, escapuliu-se um. Não sei se não se tratam das mesmas pessoas. Eu penso que muito brevemente teremos informações. Aliás, há fotografias nos WhatsApps, vai se confrontar para se saber, e os próprios familiares, uma vez mortas as pessoas, vão dizer se não são aquelas mesmas pessoas que tinham sido presas. Eu simplesmente estou a arbitrar, não estou a afirmar nada. Mas a serem elas, vai se colocar outro problema. Quando é que saíram? Nós vimos o que aconteceu com o Ali Coutinho, né? Tiraram, aparentemente porque ia responder na primeira esquadra, não chegou na primeira esquadra, não, houve uma simulação de um assalto ao carro celular e sequestraram ou, sei lá, capturaram aqueles indivíduos, já estavam capturados, eu não sei como dizer, e passado umas horas, né, e virem-se a encontrar os 2 corpos, era o Francisco mais o Ali Coutinho, né, a serem enterradas numa vala comum até na Moamba. E a polícia distanciou-se desde o primeiro, né, o número 1 da polícia até a Procuradoria, até agora, né, ninguém quis se pronunciar, mesmo com os documentos da medicina legal, portanto a certidão de óbito que é passada e creio o laudo também a confirmar aqueles indivíduos que foram, não é, identificados, portanto, conforme as regras de medicina legal. Mesmo assim, ninguém veio a dizer que aquelas pessoas são as mesmas que supostamente foram sequestradas
quando se encaminhavam para a primeira esquadra. Mas muito se diz, Dr. Frangules, não estou a afirmar nada, muito se diz que a polícia prende e o tribunal solta. É um facto. Ana Maria, isso não é um problema. Isso não é um problema, mas nada justifica você cometer. Isso é o mesmo que pagar as dívidas com as dívidas. Não pode cometer um crime para resolver o problema de crimes. E isso até nos Estados Unidos, em tempos idos, já aconteceu. Limparem as ruas porque já não tinham capacidade. Era um problema mesmo, capacidade. Né? Então, qual é a solução? Limpem. Então, pior quando sacrificassem um polícia. No dia seguinte, haviam de aparecer sei lá quantos cadáveres nas ruas. De Brooklyn, por aí, de Chicago e por aí fora. Portanto, não é por aí que deixa de ser crime. Né? E nós vamos aqui a um círculo vicioso. Ainda há pouco tempo estivemos a analisar um caso de um ex-ministro, né, que dizia que tinha recebido instruções e depois o juiz dizia que você tem a obrigação de saber que constitucionalmente não pode acatar ordens ilegais. Imagina que estes indivíduos receberam ordem do seu comandante. Eles também estão na mesma esteira. Ou temos polícias que não conhecem a Constituição. Então, esses aí saíram de casa direto para o comando. Não passaram de nenhuma formação, nem básica e muito menos academia. Também são regidos pela mesma Constituição. Não estão acima da Constituição e de nenhuma lei. A lei em Moçambique diz que quem matar voluntariamente outra pessoa comete o crime de homicídio. Ponto. E se era em situação de defesa, legítima defesa, ou vigência de legítima defesa, isso vai se discutir no processo. Mas a verdade é uma: aqueles indivíduos foram mortos, sim. Por quem? Por estes. Estes cometeram o crime de homicídio, aqueles indivíduos. E quais seriam os procedimentos legais para se apurar se de facto houve a intenção da polícia em executar aqueles cidadãos ou não? Nada justifica, Ana Maria. Mesmo sabendo, se sabiam que iam assaltar uma padaria, logo uma talho, padaria, um talho, exato, né? Não justifica a morte do senão por resistência à captura. Monta-se uma combinação operativa para capturar aqueles indivíduos em flagrante delito. Até eventualmente depois de cometerem o crime, portanto, de roubo no talho, e capturar-os em flagrante delito. E por esta altura do campeonato, não sei quanto é que é um boi para eles arriscarem a vida por causa da carne do talho. Mas esta história está mal contada. Deveria haver a abertura de um processo para a própria polícia tentar descobrir se houve a intenção de se aniquilar. Assaltar o talho? Digo a intenção da própria polícia. Se houve uma intenção dos próprios agentes em abater estes indivíduos ou não. Acha que deveria haver um processo? Olha, a intenção vive no foro íntimo da pessoa. Não interessa as declarações, as respostas de quem cometeu o crime, né? O que o agente intérprete da lei faz é, primeiro, olhar para a escolha do instrumento que usou para tirar a vida a outra pessoa, as zonas do corpo que escolheu, porque podia regar nas pernas e vir a morrer por anemia ou outra coisa, por perder muito sangue, né? Mas não é o caso. Naquele caso você vê que de facto era intenção matar. Portanto, não precisa que ele diga que a minha intenção era matar. A única coisa que pode vir a acontecer, se de facto houver seriedade nesta investigação, que eu não sei se a Procuradoria-Geral vai encobertar, não sei, mas imediatamente devia tomar
medidas por esta altura. E não sou eu a dizer quais, mas devia tomar medidas, porque isto aqui é um crime, não é? Que retira o nosso país, não é? Do país com direitos humanos. E nós reclamamos depois, não, porque nós não concordamos com esse relatório da coisa dos direitos humanos internacionais, não sei o que mais. Mas é por situações destas e outras similares que o nosso país está não sei em que lugar. Parece que é o último relatório fazendo descer 150 lugares. É por causa disto. Nós não temos nenhuma defesa para uma ação daquela natureza. Nenhuma, nem o comandante daquela força que foi fazer aquilo, nem aqueles indivíduos, nem o ministro, nem o... Noutros países, o comandante daquela força, o comandante provincial, era out. E depois podia até ser em cadeia. Isto é o mesmo que aquela situação que aconteceu em Portugal do roubo de armamento. É que não são filhos de pessoas, e não interessa se são criminosos ou não. São filhos de pessoas. Há de ver que não vão ser atiradas na vala comum. Pode ir assistir ao funeral deles, vão de ser enterrados pelos seus pais, pelos seus familiares. Não interessa que eles faziam dessas coisas. Nós temos que ter essa parte humana. Por isso, quando temos um criminoso, né? Cada país tem os criminosos que tem, né? Mas, por favor, tente cumprir a lei, as convenções internacionais, os tratados, e não é pensar que está numa ilha. Moçambique não é nenhuma ilha jurídica. O direito que Moçambique tem é um direito que está em consonância com outros sistemas jurídicos. Não é um direito de Moçambique só. É por isso mesmo que abolimos a pena de morte. Porque os Estados civilizados, né, vinham abolindo as penas de morte nos seus Estados. É verdade que nós encontramos Estados até que se dizem campeões disto, que ainda têm pena de morte, mas são aqueles Estados federados, não o Estado federal em si. Mas para dizer que a pena de morte até é um processo complicado, né, e que leva muito tempo. E quanto mais a execução sumária é crime e não tem discussão. Exatamente. Portanto, a polícia, esta é uma notícia de última hora, a polícia abateu esta noite 7 supostos assaltantes na Estrada Nacional número 4, na província de Maputo, portanto, na Matola. O porta-voz da PRM confirmou a ação da polícia e explicou que o grupo preparava-se para assaltar um talho. A PRM disse que teve a informação sobre a preparação do assalto com base no trabalho operativo diário. Um dos assaltantes conseguiu escapar, mas está a ser perseguido. Na viatura em que o grupo seguia foi encontrada uma arma de fogo do tipo pistola. Portanto, seria uma arma para 7 indivíduos. Eu não quero ser pessimista, né? Dizer que essa arma não estava lá ou coisa parecida. A única coisa que eu digo é, primeiro, nada justifica a ação da polícia. E pior em tratando-se de um talho, iam roubar carne. Hoje não é carne que se rouba. Os últimos 8 que eu vi no telejornal, no jornal, nos WhatsApps, não tinham roubado talho. Carne, tinham roubado carros, no mínimo. Exato. Não é por roubar. Então, há indivíduos que não roubam talho, roubam manadas. Quantos é que foram mortos pela polícia? Portanto, nós vamos então passar para o último tema. Não vamos poder analisar todos os temas que nós conseguimos enrolar. O último... Dr. Frangulos, vamos falar do Jacob Zuma, que resistiu mais uma vez a essa moção de censura por parte não só da oposição, como também dos seus pares do partido do ANC. Como é que olha para
para esta situação. Pode-se dizer que o Jacob Zuma tem, não só 7 vidas, mas 8. Foram 8 tentativas de derrubar o presidente e nenhuma delas conseguiu depor. Não, entre aspas, porque a força dele, neste caso concreto, é dentro do seu partido, porque o seu partido ainda tem, dos 400, tem 200, não, precisava até de 201, tem 249. Exatamente. Ok? Apesar daquelas pequenas decisões, não sei o quê, acabou passando por 198. Exato, e 30 do partido ANC votaram nele, mas no mínimo deveriam ser 50 votos do ANC para conseguir destituir o presidente. Exatamente. Portanto, faltou 24 votos, tinha que fazer 201 votos para ser destituído. Exato. Mas, para mim, não é concretamente a força dele como deve procurar perceber ou dizer. Não porque ele ainda tenha uma legitimidade, não é? Digamos, capital político, não é? Porque também a política pode se exercer mal. Ele, é preciso nós nos lembrarmos que ele foi um ex-preso político na mesma ilha em que esteve o Mandela, na ilha de Robben, durante 10 anos, e depois exilou-se. Ele era o chefe do braço armado, não é? Do ANC, e este braço armado, que é um coto, o ex-CISE, né? Ou a Lança da Nação, é ainda um grupo muito forte, essa é a semelhança dos libertadores no nosso país também. Não só os antigos combatentes, mas os ícones, né, que participaram na luta de libertação, e ele foi o chefe dele durante o tempo em que esteve até em Maputo. Ele foi um dos grandes procurados, nós fomos vítimas aqui, não é? Por termos dado asilo. Dar a guarita, portanto, aos homens do ANC. Ora, o que é que acontece? Ali dentro, não é? Uma percepção de que, bom, antes estar com este aqui pode ser corrupto, pode ser ladrão, pode ter isto e aquilo, mas antes com ele do que sermos subjugados pelos brancos. Há esta percepção na África do Sul. Não só dentro do ANC, eu já estive a conversar com algumas pessoas, eu em março estive na África do Sul, até por trabalho político, e estive a conversar com algumas pessoas, até populares mesmo, que dizem, não, eu quero aquela Aliança Democrática. Aquela Aliança Democrática são os boas, que são os do apartheid, apartheid e tudo mais. Então, eles entre dois males, mal menor. É mais ou menos esta percepção que se tem. E lá dentro do próprio partido há isto, fora os mais polidos, mais civilizados. Uma coisa é certa, ele está em fim de mandato. Porque se não estivesse em fim de mandato, portanto, sendo ele, imaginemos que fosse este o seu primeiro mandato e continuasse candidato pelo ANC, acredito que não ganhava. Mas ele agora está a lutar, não é? Para ver se termina o mandato, tanto com todas as regalias. Nós não podemos pôr isto de lado. Mas ele pode ser cassado caso não seja mais o presidente da África do Sul. Há essa possibilidade, dele responder pelos crimes de corrupção. E por via disso lhe retirarem tudo, mais alguma coisa. Exato. Mas se ele vai até o fim, há toda uma possibilidade. Isto não é muito diferente com o que está a acontecer no Brasil. Repara, eu já estive a comentar aqui a questão do Brasil e eu dizia que o Lula da Silva vai ser condenado. Portanto, aquele recurso que se interpôs vai sair antes de outubro, antes das eleições. Não é? Por quê? Porque se ele, o recurso ultrapassar outubro, ele poderá concorrer.
ou então fazer a política ativa. E ele tem muita força na lábia. E isso iria trazer muitos problemas para os seus opositores. Ora, para o enterrar politicamente de vez, vai sair a pena e até deve estar-se a acelerar outros processos, com risco até de vir a ter outras condenações, não ser só aqueles 9 anos e meio. O Temer, e eu não tenho dúvidas que ele não vai concorrer, e se concorrer não vai ganhar. Mas há toda uma necessidade de se chegar até o fim, porque se ele chega ao fim como presidente, logicamente que tem vantagem. O seu partido, creio que é o PMDB, né? Sim, o PMDB. Do Brasil. PMDB. E eu creio que o candidato do seu partido vai ter, portanto, vantagens, né? Porque é o candidato do partido no poder. Exato. E se elege alguém do partido dele, logicamente que vai lhe proteger nesses dossiês torpes todos que estão aí assim. A mesma coisa em relação ao Zuma. Embora, mais uma vez, eu sou cético na escolha dele, porque parece que a escolha dele vai para a costela esquerda dele. Que é a Kossazama Dlamini Zuma, que pretende isso, eu não sei candidatar-se à presidência. Não sei se isso vai colher qualquer consenso lá dentro. Mas existem mais outros 3, portanto, fazem 4. Mas são críticos. São críticos do Zuma. Está-se a falar da filha de Walter Sisulu, com a Albertina Sisulu. Está-se a falar quem é o outro, se não me engano, não tenho aqui o apontamento, tenho. O outro é o Cyril Ramaphosa, o vice-presidente. São críticos. Já apareceu o Ramaphosa, sei lá por quantas vezes, muito crítico violentamente contra o Zuma. E a Lindine, né, Sisulu também, a ministra lá dos Reassentamentos Humanos, também. Portanto, estes não hão de proteger o Zuma depois de ele deixar de ser presidente. Agora, a opção dele, ele devia encontrar uma outra pessoa capaz de ganhar, como ele ainda será o presidente até a tomada de posse do novo presidente. Ele terá muita possibilidade de influenciar nisso. Ele que fizesse outras, nem tenho simpatia para com ele, mas eu estou a dizer o que se devia fazer politicamente. Mas se a opção dele for esta da esposa, ele está simplesmente no forno. Vai ser, não queria dizer o nome, porque não é muito bonito, mas exato, vai para o forno. Mas nós podemos tirar, se calhar, uma lição neste processo de tentativa de destituição do Jacob Zuma? Não, vai pegar moda isto. Exato. Entre nós, isto é assim mesmo. O nosso sistema também é parlamentar, é mais parlamentar até que o da África do Sul. Mas neste caso, eu estava a dizer que os próprios deputados do ANC, do partido no qual o Jacob Zuma faz parte, que já foi presidente, portanto deixou de ser, votaram contra o Jacob Zuma. Claro. Há uma certa independência da forma de pensar, de agir Não é independência de forma de pensar, não é um pensar sem riscos internos. Mas a verdade é que eles estão a perceber que os atos do Zuma estão a castigar o próprio ANC. Que o Zuma já saiu da estrada para o passeio, do passeio para o mato, agora deve estar a entrar no rio ou no mar. Então, não vai entrar sozinho. O ANC, aquela legitimidade, aquele capital político todo que tinha, com Mandela, está a deteriorar-se dia após dia. Quer dizer, não é assim tão utópico que um dia vá para a oposição, desde que as outras partes se coliguem. Não digo nestas próximas eleições, mas isto é um processo. Quer dizer, um monstro, né, vai se
matando aos poucos. O monstro não morre de um tiro. Quem viu o filme de King Kong, não morre de um tiro. Mas a verdade é que está a perder por esse... Nós vimos nas autárquicas o que aconteceu. Aquilo foi um cartão amarelo, para não dizer, mas um amarelo a roçar para o vermelho. Perderam grandes municípios importantes para a eleição. Exatamente, grandes exatamente pela qualidade. E até na terra dele mesmo, lá onde ele fez aquele condomínio. O Zuma perdeu. Quer dizer, esse indivíduo simplesmente está desnudado, o rei vai nu. Portanto, quer dizer, já não tem prestígio político que tinha. Ele pode continuar a fingir, dançando, como não é aquele capital que ele tinha quando entrou. Assim como o tal contraparte diz, é como o dinheiro, né? Quando você deposita o dinheiro, só tem duas fatalidades, ou aumenta ou diminui. Nunca pode, depositado nunca pode manter. Tem que acontecer uma das duas coisas. Ou perde por qualquer desvalorização, ou aumenta pelos juros. Valorização. Daí que ele já não tem como. E eu estava a dizer, não é só lição dentro do coisa do ANC. Os vizinhos também estão a ver e estão a aprender. Os que aprenderem bem a lição, olha, vão ser felizardos porque vão tentar mudar a tempo. Porque se não mudarem, continuarem a fazer aquilo que, por exemplo, no nosso país nós estamos a assistir, eu não tenho dúvidas. E eu já ouvi aí que nós estamos a incitar a isto e aquilo, mas não, simplesmente estamos a avisar. E o adágio diz que quem avisa amigo é. A verdade é que há coisas que vão acontecer que algumas pessoas não aceitam teoricamente. Só quando a coisa acontecer na prática é que vão acreditar que, afinal de contas, isto já não é o mesmo que em 75. A consciência dos moçambicanos está a mudar. Basta ver os focos, eu dizia e continuo a dizer, basta ver os focos de insatisfação. Grevinha aqui, greve ali, grevinha colar, grevinha no centro, grevinha no norte, grevinha no céu. Isso está a dizer qualquer coisa. São mensagens, são recados políticos para quem quer absorver. Exatamente, Dr. Frangulos, obrigada pela presença. Voltamos a ver próxima semana. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para atualizarmos as notícias a esta hora. Até já. Obrigado. Penso que ainda havemos de nos encontrar por causa das execuções sumárias dos 7 indivíduos. Obrigado, Dr. Obrigado, eu também.